Quem pode ser MEI em 2023? Ele vai ter que ficar um faturamento de até 81 mil por ano calendário. Devemos explicar que, se você, por exemplo, constitui um MEI agora em setembro, esse limite não é mais de 81 mil. Proporcional, porque né? É proporcional aos meses de faturamento até fechar o ano. Por exemplo, teria setembro, outubro, novembro, dezembro, então não seria 81 mil mais. Seria a fração correspondente a 4/12 desse valor. Perfeito? Então nós temos que saber disso. Por isso que é importante ter uma contabilidade. Porque essas informações a gente consegue traduzir e colocar o empreendedor na nossa frente e explicar para ele. Quais são os requisitos para você ser MEI em 2023? Você precisa estar atento a quais atividades são permitidas pelo MEI. Exatamente, não são todas. Não são todas. Hoje nós temos aí mais de 460 atividades permitidas para o MEI. Ele pode ter uma atividade principal e outras atividades secundárias, mas todas elas têm que ser as atividades permitidas pelo MEI, que estão previstas lá no anexo 11 da resolução CGSN 140 de 2018. Então, é por ali que a gente sabe quais atividades são permitidas, tá? Então, quando a gente vai orientar um microempreendedor individual, nós consultamos a legislação vigente, e nós estamos falando de alteração porque sempre muda, né? Perfeito. E nós verificamos só, essa atividade que pode ser MEI e essa que não pode, e aí nós orientamos ele. Então, inclusive, Matheus, isso gera tanta dúvida, porque muitas vezes a gente depara com atividades que notoriamente não estão abrangidas pela legislação e às vezes aquele microempreendedor insiste. Vou te dar um exemplo. O representante comercial. O representante comercial é aquele que revende produtos de determinada indústria ou distribuidora para terceiros. Então é uma figura muito imponente e comum no meio comercial. Todo lugar tem, toda cidade Essa atividade de representante comercial é um exemplo. Ela não pode optar pelo MEI. É vedado. Né? É vedado. Outros requisitos também, por exemplo, você não pode ter empresa ou ter participação em outra empresa. Perfeito, tá? muito bem lembrado. Por exemplo, não vou falar depois no final, que eu separei para vocês, mas se você está pensando em voltar para o MEI, você sabia disso? Bom, se você não sabia disso, você vai esperar até o final da live, tá? Se você sair antes, você vai perder. Porque um dos requisitos para você voltar a ser MEI, por exemplo, você não pode ter duas empresas, por exemplo, matriz e filial. Tentar voltar para o MEI não pode, é um CNPJ apenas. Perfeito. Tá? E um funcionário. Então você pode... É o limite de um. Por enquanto, até a lei que está vigorando hoje, é um funcionário só.